Você sabia que o Egito Antigo durou mais de 3.000 anos como uma civilização organizada? Sim, 3.000 anos. Para pensar nisso. A gente mal consegue manter uma amizade no grupo do Zap por 1 ano. E os egípcios estavam lá, firmes e fortes, construindo pirâmides e adorando deuses com cabeça de bicho. É quase inacreditável que essa galera começou tudo isso antes mesmo de existir o conceito de atrasar o boleto da Netflix. Imagina só, quando o Egito foi fundado, a roda era tipo a última tecnologia. E quando ele acabou, Roma já estava bombando no seu Instagram histórico. É como se eles tivessem vivido todas as fases da humanidade antes da humanidade inventar o Wi-Fi. E acredite, o Egito passou por tanta coisa que se tivesse um feed de notícias, seria o caos. Novo faraó sobe ao trono. População suspeita que ele é só mais um primo do anterior. Nilo transborda de novo. Egípcios culpam o deus errado. Pirâmide inaugurada. Trabalhadores pedem férias, mas recebem sarcófagos de presente. Mas calma, vamos voltar para o início, para a fase tutorial da história. Tudo começa lá por volta de 3100 a.C., quando o lendário faraó Menes, ou Narmer, se você quiser parecer mais culto no churrasco, decidiu unir o Alto e o Baixo Egito. Basicamente, ele fez o primeiro merge de reinos da história, sem precisar de PowerPoint ou reunião no Zoom. Ele pensou, por que ter 2 Egitos se eu posso ter um só e mandar em tudo? E pronto, nasceu um império. A partir daí, o Egito virou aquele aluno nota 10 da antiguidade. Eles inventaram os hieróglifos, desenvolveram uma agricultura super inteligente usando o Nilo e criaram deuses para absolutamente tudo. Tinha deus do sol, da fertilidade, da morte, do caos e até um que era tipo o faz tudo, Ra. Ra era o deus do sol, o que já é um cargo bem pesado, mas ele também era meio que o CEO do universo egípcio. Se existisse LinkedIn na época, o perfil dele seria Ra, iluminando vidas desde 3000 a.C. E aí vem o Antigo Império, a Era das Pirâmides. Afinal, poucas coisas demonstram tanto poder quanto erguer um triângulo gigantesco de pedra, tão colossal que pode ser visto até do espaço. Isso começou lá por 2700 a.C., com o faraó Djoser e seu arquiteto Imhotep, que era um gênio, engenheiro, médico, arquiteto. Provavelmente aquele cara chato que sabe de tudo. Juntos, eles criaram a primeira pirâmide, a de degraus. Depois veio Khéops, que achou que degraus era coisa de iniciante e mandou erguer a grande pirâmide de Gizé, um monstro de 146 metros de altura. Sem guindaste, sem cimento, só na base do vai empurrando, gente. E o povo? Trabalhava que nem condenado. Dizem que não eram escravos, mas trabalhadores contratados. Claro, um contrato do tipo, ou você trabalha, ou o crocodilo do Nilo te almoça. E o mais impressionante é que, enquanto a Europa ainda tentava descobrir para que servia o fogo, os egípcios já tinham um sistema de irrigação, calendário solar e cosmética avançada. Sim, eles inventaram a maquiagem, rímel, delineador, sombra, tudo para não parecer cansado enquanto você empurra pedras de 50 toneladas sob o sol do deserto. Mas como toda boa civilização, o Egito também teve suas fases de deu ruim. Depois de alguns séculos, o Antigo Império colapsou. O motivo? Basicamente o que derruba qualquer empresa: má gestão e crise climática. O Nilo começou a falhar nas cheias, a comida sumiu e o povo começou a pensar: será que o faraó é mesmo um deus ou só um cara com um chapéu esquisito? A confiança caiu, o caos subiu e entramos no primeiro período intermediário, que em português moderno significa Egito entrou em modo crise. Depois veio o Médio Império, tipo o reboot da franquia. Por volta de 2000 a.C., um faraó chamado Mentuhotep II decidiu que já deu de bagunça e reunificou o país. O Egito voltou ao jogo, com novas construções, comércio e aquela vibe de agora vai. Só que
Os egípcios, que até então nunca tinham visto um carro de guerra, ficaram tipo: pera, dá para colocar rodas nisso? Eles aprenderam a nova tecnologia, copiaram, melhoraram e chutaram os invasores para fora. E aí começou o novo império, a Era de Ouro, o auge, o momento Egito Superstar. Nomes como Hatshepsut, a rainha que governou melhor que muito faraó homem, Tutmés III, Akhenaton, Nefertiti e o lendário Tutankhamon transformaram o Egito num verdadeiro império internacional. Aliás, Akhenaton merece um momento só para ele. O cara tentou inventar o monoteísmo antes de ser moda. Ele basicamente disse: chega de 1000 deuses, agora é só o deus do sol, Aton. E o povo ficou tipo: hã? As estátuas antigas desapareceram, os templos mudaram. O Egito virou uma confusão religiosa. A esposa dele, a Nefertiti, era tão bonita que parece que foi feita no Photoshop da antiguidade. E depois da morte de Akhenaton, o Egito voltou rapidinho para o antigo esquema de vários deuses, porque ninguém aguentava mais esse projeto maluco dele. E Tutankhamon, filho ou genro dele, os egípcios eram meio confusos com a família. Ele subiu ao trono bem novo e só ficou famoso 3000 anos depois, quando abriram o túmulo dele em 1922. Imagina a ironia. O moleque morreu cedo, não fez quase nada de relevante, mas hoje é o faraó mais famoso do mundo. Tipo aquele artista que só bomba depois de morrer. Mas enfim, o novo império foi o auge. Eles tinham exércitos poderosos, diplomacia, uma arquitetura absurda e templos que fazem o Louvre parecer um puxadinho. Ramsés II, o mais megalomaníaco de todos, mandou entalhar estátuas gigantes dele mesmo em Abu Simbel, só para garantir que ninguém esquecesse quem mandava. O cara basicamente inventou o marketing político. E detalhe, ele reinou por 66 anos. Se o Egito tivesse eleições, ninguém aguentaria mais ver a cara dele no santinho. Mas toda festa um dia acaba. Depois de Ramsés, o Egito começou a cair no mesmo loop de sempre. Corrupção, invasões e faraós cada vez menos faraônicos. O império foi sendo engolido por estrangeiros, líbios, núbios, assírios, persas. Todo mundo queria um pedaço daquele sol. E para piorar, veio o Império Grego com Alexandre, o Grande, que chegou dizendo: salve, salve, sou eu o novo faraó. A galera não teve muita opção e aceitou. Depois vieram os Ptolomeus, uma dinastia grega governando e fingindo ser egípcia. Tipo aquele gringo que mora um mês no Brasil e já fala: meu irmão, que parada é essa? E foi nessa época que nasceu a rainha mais famosa de todas, Cleópatra. Inteligente, política nata, falava vários idiomas e tinha mais carisma que todos os faraós anteriores juntos. Ela tentou segurar o Egito no braço, fez aliança com Júlio César, depois com Marco Antônio, e terminou sua história de forma trágica com uma cobra venenosa e a decisão de melhor morrer do que entregar o trono para Roma. E com isso, em 30 a.C., o Egito finalmente deixou de ser um império independente. Roma chegou, instalou o modo província e acabou-se o reinado dos faraós. 3 milênios de história resumidos em um grande ciclo de glória, caos e drama digno de novela das 9. Eles criaram uma cultura tão forte que até hoje a gente continua obcecado com ela. Pirâmides, múmias, maldições, delineador preto. O Egito Antigo não foi só uma civilização, foi basicamente o primeiro trend mundial da história da humanidade. E o mais louco, eles duraram mais tempo do que toda a história moderna. Tipo, o nascimento de Jesus até hoje são uns 2000 anos. O Egito viveu 1000 anos a mais. Dá para colocar a Idade Média, o Renascimento, a Revolução Industrial e ainda sobra um tempo para inventar o TikTok. E mesmo depois de tudo, eles ainda são lembrados como os mestres da eternidade. Então, da próxima vez que você pensar, nossa,
viagem pelo tempo e quer mais histórias absurdas da humanidade, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual civilização antiga você acha que duraria menos de um mês se tivesse acesso à internet? Porque, sinceramente, se o Egito tivesse Twitter, aquilo ali teria acabado em 2 dias. Valeu e até a próxima!